Hoje eu venho falar sobre uma questão que tem trazido grande ansiedade, especialmente para os lojistas, para os pequenos e microempresários, que diz respeito ao pagamento do aluguel durante esse período da quarentena em que as lojas estão fechadas. O fato é que para o pequeno e para o médio, a maior parte da sua despesa é o aluguel do local do seu estabelecimento, da sua loja, da sua pequena fábrica. Isso tem trazido uma grande ansiedade, né? O que fazer? Como solucionar? O primeiro ponto é procurar o proprietário do imóvel, procurar o seu locador e tentar fazer um ajuste amigável. Demonstrar para ele que naquele momento você não está obtendo receita e como você não tem receita, você não tem recursos para manter o aluguel em dia. E aí, eu tenho visto alguns acordos nesse sentido, suspender o pagamento durante um período e diferir, jogar para frente esses pagamentos, ainda que de forma parcelada. Nessa saída, percebam que a ideia não é deixar de pagar, é lançar o pagamento para um período posterior, de modo que ninguém fique sem receber o que lhe é devido. Caso não seja possível essa solução amigável, né, esse reequilíbrio contratual, e eu gosto muito de usar esse termo, porque, pela teoria geral dos contratos, os contratos são elaborados pelas partes livremente, com direitos e obrigações recíprocas e de forma equilibrada. Entretanto, a mesma teoria geral das obrigações estabelece que, em situações imprevistas, é o que a gente chama de teoria da imprevisão, este reequilíbrio esse equilíbrio pode ser prejudicado e é necessário buscar o reequilíbrio. O reequilíbrio pode ser buscado de maneira consensual entre as partes, se faz um aditivo. Caso não seja possível, este reequilíbrio contratual tem que ser feito pelo Poder Judiciário. E aí, você, lojista, deverá procurar o Poder Judiciário. E caso você opte por procurar o Poder Judiciário, ou caso seja necessário procurar o Poder Judiciário, é muito importante que você demonstre o desequilíbrio que surgiu, ou seja, o decreto aí do seu município que impede a sua loja de funcionar normalmente, que a gente chama de fato do príncipe, e que você mostre também que na sua relação com o seu locador, ele está numa posição mais vantajosa, mais confortável que você. Porque pode haver situações, gente, aí é bom que se diga, em que o locador tem aquele aluguel como fonte única de renda. E aí, essa situação de desequilíbrio, ela pode ser relativizada. E o que se busca, na verdade, e o que deve se buscar, não é o não pagamento do aluguel, mas é a suspensão das multas, dos juros e o diferimento, né? É o pagamento a posteriori, de maneira facilitada, de maneira parcelada, tão logo a empresa volte a operar. O judiciário já tem dado decisões favoráveis aos inquilinos, no sentido de numa tutela de urgência, né, o que eles chamam de tutela cautelar, suspender a cobrança de multas, de juros, para que o empresário possa ter um pequeno respiro nesse momento tão peculiar que a gente vive e sem precedentes na nossa história. Portanto, número 1, procure de peito aberto o proprietário do imóvel e mostre que você não tem o dinheiro para pagar, não é uma opção não pagar. Caso não se consiga restabelecer esse equilíbrio de maneira consensual, vá até o Poder Judiciário. Se o valor dos 3 meses de aluguel, né, que é o que sugere-se que se busque o diferimento, for inferior a 40 salários mínimos, você pode ir no juizado especial, sem até o auxílio de um advogado. E se o valor ultrapassar 40 salários mínimos, você terá que ir à Justiça Comum. E lembre-se, você tem que comprovar o fato imprevisível, que desequilibrou a relação contratual, e depois você tem que comprovar que, do lado de lá, existe um locador e que está numa posição mais favorável do que você nessa relação contratual, e aí comprovar o dito desequilíbrio contratual. Ok? Tranquilidade, serenidade, ponta do lápis, é o que você precisa nesse momento. Não adianta desesperar, não. Tenha em mente que a crise é generalizada
que a crise não é por causa de uma má condução do negócio. A crise se dá por uma questão natural, afinal de contas é um vírus, é uma doença, e ela é geral. Então, não se deprima, não fique desanimado, é o contrário. Acorde como um leão e busque resolver a solução e ampare-se em bons profissionais, bons e éticos profissionais que não explorem também o seu temor nesse momento. Um grande abraço, bom domingo a todos.